Com graça, com ousadia, Pai, em nome de Jesus, usa o teu servo e encontre em nós corações sedentos, ó Pai amado Deus, em te conhecer, te servir, te ouvir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Você que pode aí se acomode. Eu quero compartilhar uma palavra. Tem duas cadeiras aqui, ó, que ainda não estão sendo usadas. E tem ali no meio também. Vamos encontrar todos os lugares. Tem dois lugares aqui, ó. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é Gabriel. E eu fico muito feliz de chamar Gabriel. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com o seu coração. Uma noite tão linda como essa, a responsabilidade de trazer uma palavra assim me deixa feliz, irmãos. Eu confesso, amo pregar. E assim, eu quero que você acompanhe comigo. Você trouxe sua Bíblia? Amém. Amém? Amém. E eu sou muito feliz porque hoje a emissão completando 2 anos. Nós, há 2 anos atrás, tivemos um sonho. E o sonho era que tivéssemos uma célula, um grupo aqui. Começasse um grupo aqui. E glória a Deus, esse grupo aumentou. Glória a Deus. E graças a Deus, porque o espaço já não era o suficiente. E aqui em breve também não será. E o pastor gosta desse tipo de problema, irmão. Que é o problema da falta de espaço, da falta de cadeiras. A gente gosta. E nós cremos que o crescimento da igreja, ele tem a ver com Deus enviar ovelhas para um pasto que seja saudável. Amém? Amém. Então, graças a Deus pelo crescimento da igreja, pela missão. Então, eu quero compartilhar uma palavra com você. E quando falamos de igreja, nós temos que entender do início dela, para que não nos esqueçamos da sua missão no seu fim. Obrigado. Obrigado. Toda igreja tem o Jorge que merece. Você é santo. Nós temos o nosso também, tá? Glória a Deus. Santo Jorge. Atos capítulo 1, verso 8. A igreja nasce de uma missão, ela nasce de uma ordem, ela nasce do cuidado de Deus. Aí atrás está dando para ouvir legal, minha voz é meio alta e às vezes eu tenho até que tirar um pouco do microfone, porque eu falo alto mesmo. Atos capítulo 1, verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Feche seus olhos um pouquinho, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pedimos a ti, Espírito Santo, que o Senhor ache em nosso coração uma terra boa. Senhor, para falar conosco, toque-nos em nome de Jesus, encha-nos, Espírito Santo, precisamos, Senhor, ser tocados pela tua palavra, precisamos, Senhor Jesus, de ser, Jesus, tocados pelo Senhor nessa noite. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, obrigado por tudo que foi feito até aqui, porque é para a glória do Senhor. Como o pastor Vlad disse, Senhor, homens estão aqui representando o Senhor, porque é tudo para o Senhor, porque é por causa do Senhor. Graças te damos, Pai. Senhor, muito obrigado, nós oramos e pedimos, fale conosco, em nome de Jesus, Pai. Eis-me aqui como teu servo, Senhor. Jesus, apesar de mim, fale com a tua igreja, e é para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, hoje eu tenho um tema. E o tema eu pedi para colocarem aqui para mim, que é as características de uma igreja. Mas qual igreja? As características de uma igreja que prevalece. Então, características de uma igreja que prevalece. Entenda que a palavra vai ter uma promessa sobre a igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas entenda que a igreja que prevalece tem algumas características. E essas características, elas são bíblicas e elas são históricas. E nós precisamos entender
que para a missão continuar é importantíssimo que os nossos fundamentos estejam firmes, muito firmes. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essas características de uma igreja que prevalece, de uma igreja que conta história através dos anos, da igreja que é a igreja às vezes centenária. Mas eu quero te contar uma história. Há um tempo atrás eu estava estudando as cartas do Apocalipse e estava estudando a igreja de Éfeso especificamente. E quando eu fui procurar na internet como está hoje o lugar ali na Ásia, onde era a igreja de Éfeso, e eu fui tomado por assim, um pouco de angústia, porque lá estava um monte de entulho, um monte de coisa quebrada, e lá no meio daquele tanto de entulho, de resto de construções, as pessoas apontavam e falavam assim: ali esteve a igreja de Éfeso, ali esteve a igreja. E eu fiquei assim perturbado por pensar no texto lá de Mateus, em que Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E quando eu vi as ruínas da igreja, eu fui para o joelho e clamei ao Senhor e falei: Jesus, fala comigo, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, e o que eu vejo são ruínas. Fala comigo, Senhor, eu quero entender. E o Espírito Santo, tão maravilhoso, gentil e educado como Ele é, Ele começou a falar ao meu coração sobre a igreja que prevalece, sobre a igreja que se mantém. E a primeira resposta que Ele me deu foi: você é parte da igreja. E essa pergunta me preocupou. E eu disse: sim, Senhor, eu sou parte da igreja. Aí a outra palavra, veio uma resposta: então a igreja prevaleceu. Aí eu falei: Senhor, mas eu não entendi. Aí o Espírito Santo me explicou, irmãos, é tão gostoso isso. Eu assim com o olho fechado, sem entender direito, o Espírito Santo começou a me explicar que a igreja, ela passou por Éfeso, mas ela continua no mundo até hoje. Amém? A igreja passou por aquele lugar. O que nós vemos é um traço, as ruínas, elas contam que a igreja passou por aquele lugar. E a igreja prevaleceu porque a história continuou contando a vida da igreja na vida dos homens. A igreja continuou sendo esse agente de transformação onde ela está. Amém, Jesus. Esse mover de Deus na vida das pessoas. Glória a Deus. E o Senhor começou a falar ao meu coração que o Evangelho, ele passou pela Ásia, pela África, começou no Oriente Médio, uma parte da África, passou pela Europa, atravessou o oceano e chegou na América Latina e está vivo dentro de mim, porque a palavra continua viva, a palavra prevalece, e igreja que prevalece é a igreja que tem palavra. Amém, igreja? Amém. E é importante que nós entendamos que a igreja, ela nasce com uma missão. A gente já nasceu para trabalhar. Fala assim: eu nasci para trabalhar. Aleluia. Irmão, não tem jeito de no corpo de Cristo nós sermos somente parasitas do corpo. Viver do trabalho alheio não dá. Frequentador de culto não tem. Nós somos trabalhadores, porque a essência, a palavra diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Tá bom, o Espírito desceu sobre nós, e o propósito disso é que vocês serão testemunhas. Vocês dirão do que vocês vivem, do que vocês sabem e do que vocês aprenderam. Testemunhas. Amém. Amém? Tem testemunha aqui nesse lugar? Amém. Então nossa missão como igreja está em sermos testemunhas. Nós carregamos em nosso coração a mensagem da cruz. Eu amo a mensagem da cruz. Amém. Dá até para cantar assim: eu amo a mensagem da cruz. Nós não podemos perder o foco, irmão. A nossa identidade diz que somos testemunhas. Nós não podemos correr o risco de sermos enganados pelo tempo. Porque chegou um tempo em que, esse tempo de agora, parece que o Evangelho deixou de ser cruz e passou a ser nosso. Não, o Evangelho de Gabriel, o Evangelho da igreja X. Não, irmão.
O Evangelho é de Cristo e ele fala de cruz, e cruz fala daquilo que você não sente prazer em carregar. Eu quero explicar algo sobre cruz, porque quando você morre para esse mundo, a sua antiga existência, ou quem você foi, passa a ser um fardo pesado de carregar. Entenda que quem você foi milita e provoca uma guerra no seu interior, diz lá em Gálatas. Que o espírito luta contra a carne contra o espírito. E a cruz que você carrega é você mesmo. Entenda. É importantíssimo que você saiba o quão difícil é abrir mão de quem você foi, das suas opiniões. Abrir mão de quem você já foi é muito difícil. É pesado. Mas nós vamos carregar até o fim. Porque eu não consigo divorciar o Gabriel do Gabriel. Não, agora só o Gabriel espiritual sair marchando, aleluia, glória. Não, irmão. Tem dia que eu acordo querendo picar o pé na porta. E vai me dizer que você não, seu crente. Porque nós somos, irmãos, humanos. E Jesus falou que haveria uma cruz para carregarmos. É difícil, mas é verdade. Não vamos nos esquecer do que a palavra diz a nosso respeito. Nunca será o que as pessoas dirão a nosso respeito, e sim o que a palavra diz a meu respeito. Cruz, carregarei até o fim. Abrirei mão do Gabriel e muitas vezes da minha opinião, do meu querer. E vou ter que bater o pé e resistir firmemente, porque a cruz que eu carrego é resistir ao Gabriel, resistir às minhas opiniões, resistir à minha vontade. E vou seguindo Jesus como uma nova criatura, Glória a Deus. como uma nova pessoa, lavada e remida. Glória a Deus. O Evangelho que nós pregamos fala de pessoas novas, com comportamentos novos. Não uma pessoa nova com comportamentos velhos. Por isso a palavra é tão importante para nós. Por isso é tão importante nós entendermos que se nós esquecermos da palavra, nos esqueceremos da oração, nos esqueceremos do discipulado, nos esqueceremos da esperança, nos esqueceremos da renúncia. E é muito importante, irmãos, muito importante que entendamos que a palavra é a fonte do saber. Ah, eu quero saber de Deus, palavra. Eu quero entender mais sobre a minha vida, palavra. Ah, eu quero entender mais sobre a história, palavra. Gabriel, como que eu faço para tudo consultar a palavra? A partir desse momento, quando a palavra ela passa a ser para você como uma bússola, como esse objeto de direção. Você passa a partir dela a tomar decisões, a partir da palavra a ter opiniões, porque é isso que a palavra é para nós. Uma igreja que vence é uma igreja que entende o seu papel no mundo, mas é uma igreja que não largou a palavra. Porque entenda a respeito de Jesus algo. Ele disse lá em Mateus, no capítulo 7, depois ele fala lá em Mateus, no capítulo 24, algo sobre o fim de todas as coisas e sobre a salvação. Primeiro, no capítulo 7, ele fala que tem uma turma que tem dons espirituais, mas que ele não sabe quem são. E lá no capítulo 24 de Mateus, ele fala de uma turma que fazia ação social, cuidava de gente, e Jesus sabe quem são. Entenda algo sobre a igreja. Nós viemos sim para ganhar e para cuidar de pobres, para ganhar pessoas. A palavra diz a nosso respeito. Mas se nós tratarmos a palavra como algo não eficaz ou como algo que não dirige a nossa vida, provavelmente nós nos tornaremos uma igreja que Cristo não conhece. Precisamos de ser a igreja que Cristo conhece, porque Ele deixou a revelação especial para nós. Ele deixou a sua revelação para nós, para que ela servisse para nós como um guia. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos, irmãos, para saber sobre salvação, Jesus Cristo, o céu, sobre a eternidade, sobre o agora, o ontem e o amanhã. Amém? Amém. Hebreus capítulo 4, os versos 12 e 13, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes,
ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Verso 13: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O Deus que sabe de todas as coisas decidiu deixar uma palavra que sobreviveu ao teste do tempo, sobreviveu ao teste da religião, sobreviveu ao teste da religiosidade. Porque ao teste do tempo, a Bíblia ela se torna esse manuscrito, esse texto maravilhoso para nós, por volta do ano 300. Aí ela vence o tempo até hoje. As pessoas tentam tirar a credibilidade da Bíblia e falam: ah não, mas tem erros. Outro dia um varão na internet falou: a Bíblia tem um monte de erro. E sabe o que eu faço quando eu olho, irmão? Eu olho assim e falo: tá bom, certo é ele. Parabéns. Certo é quem está falando. Aleluia. Vai, meu filho, segue, vai, tchau, passa aí. Porque a Bíblia sobrevive ao teste do tempo. A Bíblia passa pela Idade Média e é silenciada, proibida. A Bíblia foi proibida. Quem aqui é mais velho vai saber. Eu me lembro na minha infância, eu crente, criado na Assembleia de Deus. E os católicos já falavam no nosso meio assim, ó: quem lê a Bíblia fica doido. Alguém lembra disso? Nossa, que bom, eu sou tão velho assim. Ou eu sou velho no meio de mais um montão de gente, né? Não pode ler Bíblia, porque fica doido. Palavras mentirosas a respeito da verdade. A palavra diz que esse Deus que você vai ter que prestar contas a Ele. Ele deixou uma palavra para você e para mim. E não tem como deixar essa palavra longe do nosso coração. Amém. Longe das nossas decisões, longe da nossa vida. Aqui, ó, tem um próximo slide, faz favor. Isso aqui é para ajudar o coração ansioso. Estou falando sobre palavra. Daqui a pouco eu vou falar sobre oração e você vai saber quando eu estiver terminando, amém? Facilitou? Amém. Daqui 2 horas a gente chega em renúncia, aleluia. Salmo 119, verso 11: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra, irmão, ela não pode ser um objeto carregado, ela tem que ser um objeto vivido. A palavra, ela não pode ser um objeto em que eu atribuo poder pelo fato dela estar no ambiente. Ou seja, a Bíblia deu sorte. Eu estava com a Bíblia e alguma coisa boa. Não. A palavra, ela precisa estar no seu coração. Porque o que dificulta a nossa relação com Deus é o pecado. E a palavra estando em nosso coração, ela nos dá direção e livramento em relação ao pecado. Salmo 119 também, no verso 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A respeito da palavra, nós temos que entender, irmãos, ela é direcionadora. Entenda que para aquele conflito que você tem, a palavra está dizendo para você perdoar. E aí? Não, na minha opinião, não, meu irmão, a sua opinião, ela pode ter importância para você no contexto da sua vida particular, só. Porque, meu irmão, em nome de Jesus, a palavra, ela é tudo que nós precisamos. Uma igreja que vence e que passa pelo teste do tempo, ela tem a palavra como base da sua doutrina e da sua vivência. Não tem jeito de nós, vamos inventar um evangelho. Um dia estavam querendo inventar. Aí tatuou uma turma, aí tem que ser obrigado a tatuar. Aí eu fiquei sabendo que os pastores da igreja foram obrigados a fazer a tatuagem, até os que não consentiram. Foi de maneira compulsória. Para continuar sendo pastor, teve que fazer tatuagem. Irmão, peraí. A gente começa a dificultar porque a gente é difícil de mexer, vocês entendem? O nosso nível de complexidade pega o que é simples e começa a criar confusão. O que a palavra está dizendo é que ela tem que ser uma luz norteadora, não uma marca para a minha vida toda, para me lembrar da minha missão, porque senão, se você não estiver sabendo qual é a sua missão, vá na palavra. Amém? Amém. Porque a palavra, o que nos resta a respeito da palavra é sermos obedientes. Tiago capítulo 1, versos 22 a 25. Eu vou dar uma acelerada nos versículos,
Depois, quem quiser me pede, eu mando essa mensagem aqui com, tá bom? Amém? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. É palavra sendo colocada em prática. É palavra dentro e é palavra do lado de fora. Igreja que prevalece, igreja que vence, igreja que continua, igreja que conta história. É igreja que tem a palavra. Mas a palavra, então, quer dizer que eu aplico, a palavra é para mim, a palavra eu obedeço, e a palavra em 2 Timóteo, no capítulo 3, os versos 16 e 17, diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Entendam uma coisa. Até fazer o bem tem que ser dentro dos parâmetros das Escrituras. Não dá para fazer de qualquer maneira, irmão. Entenda que amar o outro é uma ordem bíblica. E a Bíblia não pede a sua opinião. Será que pode? Será que deve? Será que é bom? Será que é ruim? Não. A Bíblia fala, ame! E ensinar as Escrituras é nossa responsabilidade. Eu quero falar algo sobre ensinar. Para quem não tem acesso à Bíblia, para quem não lê a Bíblia, a sua vida está sendo lida. Você é uma boa Bíblia? Você é uma boa Bíblia? Qual é a sua tradução? Qual a sua versão? Você é do tipo de Bíblia que ama a mensagem da cruz? Ou é o tipo de Bíblia que ama a vida do irmão? Mas aí aqui eu quero deixar bem claro que não é amar como Cristo amou, mas amar fofocando, amar criticando, porque o que a palavra está dizendo é que nós deveríamos ser ensinados para repreensão. A palavra vai nos repreender, ela vai fazer ajustes na nossa jornada, mas é o que nós precisamos. Caminhar dentro do que a Bíblia nos diz, porque ela é para nós instrução na justiça. Tenha a palavra no seu coração. Tenha a palavra nas suas decisões. Tenha a palavra no seu caminho. Não viva sem a palavra. Amém? Amém. 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 Mas tá bom, segundo passo aqui para uma igreja que vence, que passa pelo teste, é a oração. Mas oração, irmãos, Jesus ele nos ensina que a oração, assim como no Pai Nosso ele diz, ele nos ensina sobre intimidade, sobre necessidade, ele nos ensina sobre perdão, ele nos ensina sobre provisão, mas também nos ensina sobre a seriedade da oração. Por exemplo, aqui eu quero citar o texto de Romanos, no capítulo 8, os versos 26 e 27. Se você pode, aí abre a sua Bíblia. Isso eu gostaria que você marcasse na sua Bíblia. O texto vai dizer assim, ó. Da mesma forma, Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vamos aprender algo aqui. A primeira coisa que precisa haver em mim, quando eu me aproximar de Deus em oração, é humildade. O texto afirmou categoricamente que eu nem sei orar. Como que eu vou chegar e falar, ó Deus, o Senhor toma... Irmão, muita calma nessa hora. Oração intercessória, a gente entra em oração em guerra já. Em nome de Jesus, e a gente já repreende uma coisa.
que eu estou dizendo aqui é sobre oração como um estilo de vida. Aprenda a ser sincero com Deus. Senhor, eu estou aqui para orar, mas eu nem queria orar. Eu estou aqui para falar com o Senhor, mas eu nem queria estar aqui. Mas eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. Nem é o Senhor que precisa de mim. Amém. Porque se fosse uma relação aqui de dependência, o Senhor continua sendo Deus sem mim. Glória a Deus. Agora eu não sou nada sem o Senhor. Amém. Sinceridade, irmão. Amém. Porque quando eu entendo quem eu sou na presença do Senhor, eu preciso de me colocar no meu lugar. Sinceridade. Eu vou falar a verdade com o Senhor. Aí a Bíblia diz que o Espírito que intercede por nós, isso aqui é extraordinário demais. Porque o Espírito, ele está ali te ajudando, te orientando, te trazendo para a presença do Pai e ainda pegando as coisas que você não sabe dizer direito e transformando em coisas que não ofendam a glória de Deus. Entenda que nós precisamos ser sinceros. A oração, a vida prática da oração, ela, às vezes nós aprendemos, durante muito tempo eu aprendi assim, que a gente tinha que ter uma contabilidade da oração. Mas quando eu estou com os meus amigos, eu não tenho contabilidade para estar com os meus amigos. Aí um dia isso virou uma chave na minha cabeça, porque eu estava com os meus amigos e nós ficamos horas, tocamos violão, cantamos, comemos carne, batemos papo. E na hora de ir embora, eu não queria ir embora. Mas no meu momento de oração, eu já estava fazendo o cálculo do fim, sabe? Vou orar 1 hora. Disse, Jesus, me perdoa. Me perdoa, porque eu queria fazer uma contabilidade de tempo de oração para parecer ser espiritual para mim mesmo. Mas como diz lá em Tiago, eu não estava passando de alguém que olhava no espelho e não reconhecia a minha própria face. Por quê? Porque eu me aproximava de Deus, querendo somente extrair de Deus e não estar com Ele. Oração tem a ver com querer estar com Ele. Amém? Amém. Está dando para entender, irmão? Amém. De repente, o fato de você ficar medindo o tempo... Não, eu vou orar 5 horas. Irmão, não tem problema orar 5 horas não, tá? Tem problema você se trancar no quarto, ficar 3 dias em jejum, também não tem problema não. Glória a Deus, vai lá. Ó, aleluia. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que oração tem a ver com uma vida com Deus. Amém. Se você não aprendeu ainda a orar no carro, dentro do ônibus, no chuveiro, comendo, andando, indo dormir, acordando, você não entendeu sobre estar com Deus. Não, vou separar apenas os 15 minutos do meu dia. 15 minutos você ora, o resto você trabalha, você corre, você nem lembra de Jesus. Está errado. Orai sem cessar. É ter um estilo de vida de comunhão com Deus. Bateu no carro, você estava orando. Não foi Satanás. Pode até ter sido um fariseu demoníaco lá, sei lá, né? Mas se você já estava em oração, no seu coração, irmão, não tem lugar para xingar palavrão, nem para fazer gesto obsceno para ninguém, irmão. Manter uma vida de oração tem a ver com o quanto você ama estar com Deus. Avalie seu coração, irmão. Porque talvez você estava fazendo um cálculo de 1 hora para alimentar uma religiosidade que, na hora que vai precisar mesmo, ela está vazia. Porque na hora de perdoar, não consegue perdoar. Na hora de amar, não dá para amar. Está dando para entender? Amém. Igreja que sobrevive no teste do tempo é essa igreja. Oração deve ser íntima, deve ser persistente. Jesus ele nos ensina no capítulo 7 de Mateus assim, ó, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Está falando de persistência. Você tem alguém que você intercede que ainda não aceitou Jesus? Continua orando, irmão. Continua intercedendo. Continua jejuando. Continua. Você tem um sonho na sua vida que você entende que é de Deus para você. Continua orando, pedindo. Pede, irmão. Pode pedir. Pede, bate, clame. Peça. Mas entenda algo sobre pedir. Você confia em Deus? Amém. E se o Senhor te disser não, está tudo bem? Amém.
Porque essa é a questão hoje. As pessoas não estão acostumadas a ouvir. Não. E não também é a resposta de Deus. O texto diz em Mateus no capítulo 6, os versos 5 a 7, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Aí Jesus disse assim: eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. A plena recompensa de quem quer ser visto é ser visto. Queria que me vissem. Te viram. Falou. Acabou. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Feche a porta e olhe a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu quero te ensinar algo aqui que o Senhor me ensinou um tempo atrás. O lugar do secreto fala de quem você é quando ninguém está te vendo. O Senhor, Ele não está procurando o profissional liberal que você é, não está procurando o profissional, o pai, não está procurando a mãe, Ele não está procurando a pessoa gente boa, o trabalhador. Não, Ele está procurando o filho. Aí quando você entra no quarto, você fecha a porta, que é só você e Deus, você não precisa de identidade nenhuma. Ele sabe quem você é. Por isso a importância do lugar secreto. Porque lá não é os títulos que eu carrego ou quem dizem que eu sou. Porque quando eu fecho a porta e falo com o Senhor sozinho, lá eu sou o Gabi. O Gabi. Eu só sou o Gabi. Sabe o Gabi do Senhor? Eu sou o Gabi. Eu me sinto o Gabi de Jesus. Lá eu não sou o pastor Gabriel, o pai da Maria, o esposo da Gisele. Lá não. Lá eu sou o Gabi. E lá o Senhor, ele olha para dentro de mim. Esse é o lugar secreto. Glória. É o lugar onde você não precisa ser mais ninguém, só você mesmo. Onde você não precisa fingir ser ninguém. É você mesmo. E é esse que Jesus está procurando. Amém. E o texto está dizendo: não fiquem repetindo como os pagãos. Porque, olha, o texto diz assim: eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. E eu quero te explicar algo aqui. O texto está dizendo que quem fica naquele negócio, me dá. Vamos lembrar como que Jesus orou? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aí não deu, né? Ele morreu na cruz, né? Ele foi espancado, caramba, né? Lembra? Coroa de espinho. Não deu para passar o cálice. Ele viveu todo o cálice na íntegra. Então eu tenho que aprender, irmão, que a minha oração ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. E o texto, quando diz para não fazer repetições, está falando de repetições que você já ouviu o não de Deus e você fica insistindo. Se você não entendeu quem é seu pai, você tem se movido como um pagão, alguém que não entendeu que tem pai. Amém? Amém. Precisamos nos mover como filhos. Quem é pai e mãe aqui sabe. A gente fala mais não do que sim para os meninos. E no entanto, eles continuam lá, eles não vão embora. Sabe por quê? Porque eles olham para você e veem você como pai e mãe. Irmão, em nome de Jesus, o Senhor quer que você entenda algo aqui. Que Ele quer mais você e menos o que você carrega. Deu para entender? Amém. Jesus te quer mais. Ai, Senhor, obrigado. Mas quando eu volto para o quarto, eu entendo o sentido. O sentido da vida. Eu preciso de ensinar, de fazer discípulos. Eu preciso de pregar o que eu vivo. Não tem como. Uma igreja que prevalece é uma igreja que forma pessoas. É uma igreja que vive o que prega. Mateus 28 fala da grande comissão. O Senhor nos mandou ir e fazer discípulos. É uma ordem. É uma ordem. Ele mandou. Faça discípulos. Para quê? Para que essa igreja prevaleça. Ensine. Em João 8,31 disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Firme na palavra. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará.
Quem que nos liberta, irmão? É a verdade. É a nossa comunhão com a verdade. É a proximidade com a verdade que alinha sua opinião, suas manias e vai tirando de você. Só que é só receber, crer e fazer discípulo? Não, eu preciso de enviá-los. Igreja tem a ver com missão. Missão Logos. Não esqueça do seu nome para você saber qual é o seu destino. Fazer missões. Eu estava conversando com o pastor Vlad, nós estávamos sonhando com as igrejas que serão filhas dessa igreja. Estamos sonhando, irmão. Será que você sonha também? Enviar. Pois como invocarão aquele em quem não creram? Como? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? É responsabilidade nossa enviar, ou mesmo ir. Não vamos caminhar sem esperança. Eu estou caminhando assim, vocês viram, né? Esperança. E estou indo já para a renúncia e nós vamos orar. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós somos salvos em Jesus Cristo. Amém. A palavra diz em Romanos, no capítulo 10: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia. É a mensagem que nós pregamos sobre Jesus. Quem é o centro da mensagem que pregamos? Jesus! Glória a Deus. Quem é que pregamos? Jesus! Glória. Quem que vivemos? Jesus! Para quem que cantamos? Para Jesus! Aleluia. E o texto diz assim: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você tem alegria na salvação? Amém. Amém. Você se sente feliz por ser salvo? Amém. Já pensou nisso? Glória a Deus. Salmo 51, Davi num aperto danado fala assim: restaura dentro de mim a alegria da salvação. Todo aquele, verso 11, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Amém. Meu irmão, nós estamos falando de uma salvação que muda a sua história e a minha. Mude a sua história. Transforme-se. Porque se você não tiver esperança que essa salvação te leva para o céu, como diz lá em 1 Tessalonicenses, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Entenda que a sua esperança tem a ver com o agora, mas também tem a ver com o futuro. Amém. Meu irmão, o Senhor vai te buscar. Aleluia. Não brinque com a esperança, porque se ficarmos apegados ao hoje, ficarmos apegados ao passado, ou apegados ao futuro, e não apegados na esperança que é a volta de Jesus, definitivamente a nossa igreja, ela se perverterá a um caminho humanista, a um caminho onde o homem está no centro da mensagem para agradá-lo. Não, irmão, não. O Senhor te trouxe para trazer uma mensagem de salvação. Amém. Que ela pode ser que aconteça para um de nós. Pode ser. Apenas um de nós foi arrebatado, né? Levado em morte. Ou para todos nós, quando Cristo voltar, e nós vamos ver aqui que os mortos ressuscitarão primeiro. Mas há uma esperança verdadeira, real no seu coração, de maneira que você toma decisões embasadas na esperança que você tem. Isso é ser igreja que prevalece, igreja que continua, igreja que passa e que deixa marcas na história, e que de repente olhe para alguém, pode olhar e dizer: ah, ficaram ruínas. Não, ficaram marcas da glória de Deus nesse lugar, porque o Senhor estava ali junto com aquele povo, e o Evangelho prevaleceu por causa daquele povo.
E é só uma esperança agora que Jesus vai voltar, da salvação que eu vivo? Não. É uma esperança de que estarei com Ele. O texto diz em Apocalipse, no capítulo 7, a partir do verso 9 assim: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em voz alta: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Verso 11: todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Eu respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Meu irmão, a nossa esperança não é sobre aqui, hoje e amanhã. A nossa esperança é de eternidade em eternidade. Você pode dar glória a Deus aí? Irmão, em nome de Jesus, a nossa esperança fala não de agora, fala da eternidade. Mas para chegarmos lá, irmão, nós temos que aprender a renunciar, e eu quero caminhar aqui para o fim. Tiago capítulo 1, versos 13 a 15 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, sendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Entenda, irmão, que pecado para nós é sentença de morte. A gente não quer na nossa vida. Amém, Jesus. Deve ser um tropeção, um erro. Vacilei. Volta logo para Jesus, se arrependa, peça perdão, amém, dê nome ao seu tropeção. Porque pecado não pode ser uma prática na nossa vida. Aqui eu poderia discorrer mais, mas eu não quero falar mais. Mas eu poderia, por exemplo, falar que em 1 João fala assim: se alguém diz não ter pecado, ele já peca só de falar que não tem pecado. Não é sobre isso. Não é sobre um discurso que arrogaremos, que diremos: não, eu não tenho pecado, sou um santo homem de Deus. Não. O que a palavra está dizendo aqui é para nós lutarmos bravamente contra quem fomos. Glória a Deus. Bravamente contra as nossas antigas escolhas. Bravamente contra quem éramos. E não darmos lugar para o pecado. Renuncie, meu irmão. Renuncie. Renuncie. Renuncie o pecado. Em Romanos, no capítulo 12, o texto vai dizer para nós renunciarmos o mundo. Ofereçam-se como sacrifícios vivos. E o texto vai dizer que esse é o culto de vocês, ele é racional, vocês entendem. Mas não se amoldem ao padrão do mundo. O mundo não é um padrão para nós, a não ser que seja um padrão a não ser seguido. Irmãos, nós somos testemunhas passando por esse mundo. Amém? Amém. Uma igreja que prevalece é uma igreja que passa por esse mundo e não se amolda aos padrões dele. Glória a Deus. Nós não temos a esperança de ficar aqui. Amém. E quando eu digo ficar aqui, eu estou falando nesse sistema, desse jeito. Nós não temos esperança de ficar aqui. Amém, Jesus. Graças A nossa esperança é estar com Ele. Amém. Glória a Deus. Renove a sua mente e o seu coração Amém, Jesus. para viver com Ele. Amém. Assim, a igreja sobreviverá ao teste do meio. Glória a Deus. Ela prevalecerá. Amém. Glória a Deus. Mas ela prevalecerá quando a palavra for o cerne da sua vida e conduta. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quando a oração for sincera, persistente e íntima.
Quando o discipulado ganhar, ensinar e enviar for verdade, e quando a esperança, essa esperança, for norteadora, a esperança da volta, a esperança da salvação e a glória com Jesus. E abra mão. Abra mão. Eu comecei falando sobre renúncia, sobre pecado, e quero encerrar dizendo, e quero te pedir para você ficar de pé. Aqui, ó, palavra, oração, discipulado, esperança e renúncia geram algo extraordinário na vida da igreja, que é poder. Uma igreja cheia do poder, irmãos, não é uma igreja que é barulhenta. Barulho tem a ver com o que nós fazemos. Poder tem a ver com o que Deus faz. Amém. E quando Deus toca, Ele que é eterno, toca o que é transitório, nós fazemos barulho, a gente chora, a gente grita, e isso é natural. Mas que seja Deus tocando, o eterno tocando, isso que é passageiro. Assim nós teremos poder, quando Deus nos toca. Amém. Em nome de Jesus, eu quero que você feche os seus olhos e quero orar por você. Pai, nós te agradecemos, obrigado pela oportunidade, Senhor, que temos. Obrigado pela palavra, obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio. Te peço que o Senhor continue falando ao nosso coração. Amém. Senhor, para que essa reflexão seja real e verdadeira, para que essa igreja prevaleça. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. E amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Eu achei que falando passou alguns minutinhos aí. A nossa vida é eterna, né, querido? Vai reclamar de horário? Pode reclamar de horário se nós temos vida eterna. Não pode não. Amém? Quero convidar todos os pastores. Não, mas olha isso aqui, gente.